Entregar saúde para as pessoas e crescimento para o negócio dos nossos clientes. Este é o propósito do Lab to Lab Pardini. E este podcast, o Mundo Lab to Lab, é mais uma forma de compartilhar expertise, compartilhar conhecimento, compartilhar estudos, tudo aquilo que acontece dentro do Lab to Lab Pardini, a gente traz um pedacinho e compartilha com você. E a gente está feliz por chegar à segunda temporada dessa jornada de conhecimento. Dr. Roberto Santoro, prazer tê-lo aqui de novo. Prazer revê-lo, Rafael. Temos um novo convidado, uma segunda temporada. Vai ser muito instigante e transformadora. É interessante, Dr. Roberto, porque o conhecimento para um laboratório ele é infinito, né? E não é só na técnica laboratorial. A gente tem percebido o interesse e a necessidade dos gestores de laboratório também aprenderem mais sobre gestão, sobre governança, sobre estratégia. E esse é o nosso objetivo, compartilhar assuntos diversos, além dos assuntos inerentes ao negócio laboratório, mas também inerentes a negócios de forma geral, desde qualidade, atendimento, marketing, governança, transformação digital, inovação, N assuntos que possam contribuir para o crescimento do seu negócio. E o tema de hoje, Roberto, é um tema que eu sei que você gosta, eu sei que você estuda, eu sei que o Lab to Lab Pardini investe muito, que tem a ver com dados. Dados, tecnologia, inovação. E aí eu queria começar te perguntando, se tem um lugar onde tem muitos dados disponíveis, mas nem sempre a gente usa direito, é um laboratório. Exato, Rafael. Quando nós olhamos toda a cadeia de valor em saúde, um dos negócios que gera mais dados, com várias interações, é laboratório. E nós vamos explorar esse assunto hoje. E para isso a gente trouxe um convidado que entende de dado, entende de tecnologia e tem como missão ensinar para a gente um pouco dessa transformação digital. É o Rodrigo Pereira, CEO da A3 Data. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pela presença conosco. Eu que agradeço o convite, Rafael, Dr. Roberto. É um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa experiência nessa jornada de transformar as organizações por meio dos dados. Rodrigo, você é engenheiro, dono de uma empresa de tecnologia, mas tem convivido muito com o setor da saúde, né? Como é que estão os laboratórios e as empresas de saúde, de um modo geral, nessa temática de dados e tecnologia? A gente tem uma atuação muito forte historicamente no setor da saúde. Então a gente atende laboratórios, planos de saúde, hospitais, farmacêuticas, distribuidoras, farmácias. Então a gente acaba tendo uma visão muito holística do setor, né? E a gente tem, seja entre os segmentos, mas dentro dos próprios segmentos, maturidades muito diferentes. E eu acho que esse é um ponto super legal da gente conversar, sabe? Assim, por onde eu me enxergo, onde eu me encontro dentro de uma jornada de maturidade para que eu evolua meu business, meu negócio. A gente está vivendo agora a popularização da inteligência artificial, coisa que para os técnicos já tem mais de uma década. Certamente você vai dizer que há mais de uma década você trabalha com isso. Mas para quem está convivendo com o ChatGPT, tem pouco tempo que isso se tornou palatável, usual na rotina doméstica. Na sua visão, as empresas estão querendo chegar à inteligência artificial, mas elas estão preparadas para isso? Boa pergunta, Rafael. A IA ela nasceu em 1950. Olha que interessante, né? Ela já passou pelo que a gente chama no mercado da tecnologia por alguns invernos. Então a gente teve grandes booms tecnológicos e depois se via que aquela tecnologia muito promissora ainda não estava pronta para entregar tudo que ela prometia. E aí esse movimento parava um pouco, voltou com a internet, e agora a gente realmente está vivenciando um grande boom com a chegada do GPT, que a gente brinca que talvez foi a solução que mais tangibilizou e democratizou a inteligência artificial para a população de forma geral, né? E isso trouxe um movimento realmente muito importante para donos de empresas, sejam pequenas, médias e grandes, um grande frenesi e uma grande vontade de ter inteligência artificial, porque o que mais se ouve é que a inteligência artificial vai trazer
competitividade para o seu negócio, e realmente traz. Agora, o mais importante é realmente a gente entender, né? Assim, primeiro, ter consciência de que a IA ou qualquer outro tipo de tecnologia, ela existe para resolver um problema real do meu negócio. Então, assim, eu até te devolvo a pergunta, sabe? Muito mais do que eu querer aplicar a IA, para que eu quero aplicar a IA? Essa é a pergunta central, sabe? Rodrigo, voltando um pouco ali nos temas que você trouxe de aplicação e também de maturidade digital. Na realidade dos laboratórios, de uma maneira geral, que são os nossos clientes aqui, mais de 8 mil deles, mas no universo de quase 18 mil laboratórios em todo o Brasil, para o negócio, para gerir o negócio, já existem sistemas ali de atendimento, de integração com o médico, com o cliente, enfim, os sistemas de produção, de análises clínicas ou imagem, sistemas de qualidade, né? Então já existe um comportamento, eu diria, tecnológico como negócio. E até para a diminuição do próprio papel, e também a própria regulação tem evoluído nesse sentido também, né? Para diminuir ali o volume de papéis, né, utilizados até então. Mas um ponto importante que é a questão da maturidade digital. Como que a gente avalia esse item em um negócio de uma maneira geral? É através de assessment? É o CIO da companhia? Como que a gente avalia? Você precisa entender em que ponto você está, para onde você vai evoluir, onde você quer chegar. E aí, Roberto, sim, buscar ajuda, sabe? Assim, e tentar entender em que fase dessa maturidade sua empresa está, para que você busque realmente essa evolução, né? E essas ajudas geralmente vêm de consultorias especializadas, né? Que é um pouco até do que sem vender o peixe, Claro. é um pouco o que a própria 3Data faz, né? Então, assim, feito um assessment e esse entendimento, fica muito mais fácil da gente criar um plano e buscar soluções que possibilitem que o negócio evolua. Então, falando um pouquinho, até para não ficar muito, né, muito genérico, trazendo muito para o tema dados, tá, Rafael e Roberto, o que é essa maturidade, né? Então, pense numa jornada, literalmente numa curva, onde eu começo, qualquer empresa gera dado, qualquer tipo de negócio, né? Desde um carro transitando na rua, de um CNPJ composto por uma pessoa, até uma empresa gigante e inclusive, laboratórios que geram muitos dados. Só que esses dados, muitas vezes, estão guardados em sistemas ou em planilhas, desorganizados, desestruturados. Então, a gente brinca que a gente tem esses dados brutos, mas que eu não estou gerando valor com eles. Então, eu tenho dado guardado, mas esse dado ainda não virou informação para a organização. Eu começo a estruturar esse dado em forma de relatórios, que podem ser em planilha Excel, uma apresentação de PowerPoint, não estou falando de nada do outro mundo da tecnologia, gente, mas eu começo a, por meio dos dados, contar uma história da evolução e dos resultados do meu business. Um relatório financeiro, um gráfico de evolução de vendas, etc. Quando a gente evolui essa maturidade para o que a gente chama de Business Intelligence, que é o famoso BI, a gente traz essas informações com um grau de acessibilidade e de entendimento e de exploração dos dados muito maior. Então, eu começo a possibilitar a criação de relatórios diferentes, filtros, cruzamentos, muito mais velozes, que começam a me dar um domínio muito maior do meu negócio. O BI, eu brinco que é assim, o divisor de águas de uma empresa que quer começar a fazer a sua transformação digital, muito falando de maturidade analítica, né, de entendimento dos dados, para se tornar uma empresa data-driven. Mas até o BI, eu estou criando relatórios, eu estou gerando informação, eu estou tendo uma tomada de decisão muito mais orientada à informação e orientada a dados do que feeling, né? Só que o grande salto que a gente brinca é quando a gente continua evoluindo nessa curva e sai do BI para o campo da ciência de dados, que é onde está a inteligência artificial. E por que isso, né? A ciência de dados, ela nos possibilita um cruzamento de grandes volumes de informações
Então, para tentar tangibilizar, imagine uma tabela de Excel com 600 colunas. Não tem ser humano que tira um insight de um relatório desse, mas a IA tira. Então, a ciência de dados nos possibilita entender padrões, trazer comportamentos e entendimentos da dinâmica do negócio que até então com o BI eu não enxergava. E aí a gente entra em dois campos, que é um que a gente chama de modelagem preditiva. Eu começo a prever através desses dados, olhando para o passado e para esses padrões. Eu começo a entender o que vai acontecer e ainda vou num passo adiante, que é a modelagem prescritiva, que eu recomendo, como uma máquina, o que eu vou fazer quando isso acontecer. E isso é muito poderoso financeiramente como eficiência operacional para uma organização. Então a gente tem essa evolução dessa curva, e quanto mais para a direita você está dessa curva, se você imaginar um eixo, né, mais o seu negócio está gerando resultado. Interessante, Rodrigo, que você trouxe várias fases, né? Você tem a fase de análise, de percepção, de assessment, para ver até a sua maturidade, seu potencial, a organização de dados, a questão do BI, que são visões ali para a tomada de decisão de uma maneira geral, que são extraídas às vezes de Excel mesmo, né, de planilhas, enfim. Mas você traz uma visão baseada em histórico, baseada em passado, e aí vai para modelos que são preditivos, né, baseado em padrões, em ciência de dados e até prescritivos também. A gente pode falar que isso é um roteiro de evolução de um negócio, de uma maturidade digital de um negócio? Com certeza, Roberto. Assim, existem curvas mais ou menos aceleradas, mas o caminho natural das coisas é esse, sabe? Porque aqui a gente não está falando só de uma transformação tecnológica, sabe? O BI pelo BI, um modelo preditivo por um modelo preditivo, a gente está falando de técnicas, a gente está falando de tecnologia. Mas a transformação real do business, ela vem com o ganho de maturidade do ser humano que está consumindo aquelas informações, sabe? Então, com certeza, sabe, a sua pergunta é muito boa, assim, é uma evolução, é uma jornada de evolução, de maturidade, e esse ganho e esse entendimento do que é uma cultura de dados é fundamental para que a gente tome cada vez melhores decisões. A gente tem que ter tecnologia a favor do business. Interessante, Rafael, que tem empresas, né, que nós interagimos que eles querem ir do Excel direto para a inteligência artificial, sem passar por algumas etapas, né? Não sei se isso é um comportamento já se é geracional, se é pela necessidade, né? Dá esse pulo para a inteligência artificial, mas muitas vezes ele precisa de estruturação de uma planilha, de um BI, para poder gerir o negócio e ir evoluindo ao longo do tempo, né? E agora, inteligência artificial virou um tema genérico também, né? E o Rodrigo mesmo falou que isso já existia antes, né? Assim, são históricos aí de 1950 que você trouxe, mas tem um conceito que é muito falado, duas palavras que eu vou trazer aqui para a gente, Rafael, e para o Rodrigo, é o Analytics e o Machine Learning. Qual que é o real significado disso? Isso. O Analytics é um termo muito amplo, tá, Roberto, que é realmente a técnica de você analisar dados, né, de forma mais escalável. Então a gente tem um espectro maior. Quando a gente... Vou até tentar fazer uma escadinha, tá? A gente tem um conceito muito amplo que é a inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? É a capacidade de máquinas imitarem comportamentos humanos para determinadas situações específicas. Então eu estou tentando imitar decisões que um ser humano tomaria por meio de modelagens matemáticas, né? Então esse é um campo muito amplo, né? Que no início da inteligência artificial ele era literalmente programado. Se acontecer isso, eu vou fazer aquilo, etc, etc, tentando imitar esse racional humano. E ali, assim, talvez no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente entrou numa era do machine learning, que são máquinas que aprendem com grandes volumes de informação. Então, eu estou dando um padrão de entrada com grandes volumes de dados para essa máquina e falo o que aconteceu numa saída. E essa máquina entende sozinha esses comportamentos.
Então, esse é o famoso machine learning que muita gente hoje ouve, né? E aí, dentro do machine learning, a gente vai descendo para vários conceitos. Eu tenho deep learning, que imita a rede neural de um ser humano, é mais complexo ainda. Vou tentar não entrar muito no tecniquez, tá, gente? A ideia é muito mais, né, trazer um perfil bem conceitual. E dentro do Deep Learning, hoje, a gente tem o ChatGPT, que é a IA generativa, que vem de gerar. Até então, a IA entendia uma entrada e falava uma saída. Ela trazia respostas. Agora, a IA é capaz de criar, com base também em grandes volumes de dados. Então, esses são os principais conceitos, sabe? E eu tenho na outra linha, que aí definitivamente não é IA, o próprio BI. O BI nos traz uma maturidade também analítica, né, de tomada de decisão, de trazer informações por meio dos dados. Queria puxar aqui, a gente já trouxe um embasamento, vou chamar aqui teórico para essa conversa. Agora vamos entrar no laboratório. Roberto, pela sua experiência ao longo de tantos anos com laboratório, a gestão está cada dia mais complexa. Um laboratório tem que ser um negócio eficiente e eficaz. Tem que trabalhar a relação custo-qualidade o tempo inteiro. Na sua visão, como é que a tecnologia pode ajudar um negócio a ser mais eficiente e eficaz? Bom, em laboratório, Rafael, e até expandindo aqui para que o Rodrigo possa nos ajudar, um dos grandes desafios são a interação de stakeholders primário, que é o cliente, é uma operadora de saúde e o prestador de serviço, que é o laboratório. Essa interação, ela reflete no atendimento, com os tempos e movimentos necessários, validações, check-in, autorizações, enfim. E talvez isso seja uma das áreas que a gente precisa de maior transformação, seja na velocidade do atendimento, na eficiência do atendimento, e também que isso reflita na hospitalidade, na tecnologia humanizada, né? Mas esse sistema é um dos mais complexos que tem em saúde, seja laboratórios no nível ambulatorial, seja hospitais também, de uma maneira geral, né? E grande parte da saúde suplementar no Brasil, a gente tem essa interação com uma operadora de saúde, que é realmente o detentor ali das vidas, né, que está cobrindo aquelas vidas, é responsável por ela e é responsável também pelo pagamento dos prestadores e por essa interação. Acho que ali é um ponto mais impactante, não sei se o Rodrigo tem alguns exemplos também. E aí, do ponto de vista financeiro, nós falamos do atendimento, né, que é uma etapa ali que você tem que acertar quase 100%, né, que é ali que está o tempo de espera e tudo mais. Mas, dado a complexidade que você tem na saúde suplementar, inúmeros convênios, operadores de saúde, vários modos de integração, interoperabilidade, validações, é o ciclo da receita também, que é um grande desafio, porque você tem, eu diria, regras de negócios diferentes, regras de faturamento diferentes, e cada operadora pode criar uma determinada regra de faturamento, como que você consolida isso, como você manda, e isso não existe um padrão universal, né? Existem protocolos de comunicação que são universais, mas cada operadora na interação pode ter um ciclo diferente, né? E eu acho que essa é uma outra etapa. E de forma geral, todo o back-office, seja de serviços compartilhados, financeiro, sistemas de pagamento. Então, eu divido nessas 3 etapas. O atendimento, que para mim é o mais importante, que é ali que está a principal relação com o cliente. O ciclo da receita, devido à saúde suplementar. Os nossos clientes, laboratórios, parceiros, interagem com inúmeros clientes, sejam públicos e privados, inclusive. E também todo um back-office necessário para suportar um serviço que precisa ser cada vez mais eficiente, né? Então, acho que essas 3 etapas que eu queria que o Rodrigo trouxesse também alguns exemplos, né, que ele já trabalhou, né? E depois dessa etapa, a gente pode falar também de sistemas de produção, de qualidade, mas vamos olhar a relação de stakeholder primário, que é o que mais importa. A relação do cliente, prestador, médico prescritor,
e a operadora de saúde, que é a nossa realidade. É legal, assim, a gente tem uma relação, né, gente, de longa data aí com vocês, né, com o Pardini e com o Fleury como clientes, né, assim, e a gente vivencia todos esses pontos aí que o Roberto bem comentou, né, assim, o setor da saúde por si só, Rafael, ele é um setor ultra complexo. Então a gente ouve muito aí, né, assim, a palavrinha interoperabilidade, que é justamente essa grande dificuldade que a gente tem de pegar dados de diferentes lugares. Uma operadora A trabalha de um jeito, a operadora B do outro, a C do outro, mas eu sou uma empresa só e eu tenho que me adaptar a elas. Aí eu tenho que me integrar ao Pardini, eu tenho que atender o meu cliente, que pode ser público, que pode ser privado. Então, realmente, a gente tem uma complexidade muito grande, né? Mas eu acho que assim, eu vou até tentar começar muito pequeno, sabe, Rafael? Acho que a criação de valor começa pela percepção do dono do laboratório, que está lá na ponta, no dia a dia, com as dores dele, de ter acesso à informação para uma tomada de decisão mais acertada, sabe? Eu acho que esse é o passo zero, sabe? Para a gente até depois falar em inteligência artificial, em modelos muito elaborados, né? Assim, que tipo de dado básico que eu estou extraindo do meu negócio, seja qual que é o horário que eu estou tendo um pico de atendimento aqui dentro e eu estou dimensionando a minha mão de obra de uma forma correta. Não estou falando de IA nem de BI, gente. Talvez no Excel ele tire isso, sabe? Como que eu começo a melhorar a minha tomada de decisão muito baseado nos dados, em evidências e não em achismos e em feeling. Então esse é um primeiro grau de uma empresa que realmente evolui para uma maturidade de tomada de decisão e para uma gestão mais profissional, né? E a gente sabe que muitos laboratórios já estão em estágios muito mais avançados, né? Agora, onde a gente vai, em qualquer empresa, tá? Generalizando, não só em laboratórios, onde tem dado desestruturado, processo repetitivo, tem oportunidade para a inteligência artificial trazer competitividade para uma organização. E aí a gente pode trazer exemplos de empresas grandes, né, como a gente tem com o próprio Pardini, mas também no dia a dia do laboratório. Que processo interno meu eu posso otimizar de forma rápida, estruturando os dados inerentes a esse problema de negócio, que é a sua pergunta do Data Lake, o Roberto, assim, eu não tenho que ter todos os dados da minha organização disponíveis, eu tenho que ter se eu for usá-los. Então, de novo, partindo de um problema, que problema eu quero resolver? Quais dados estão relacionados a esse problema? Vamos começar por eles? Vamos estruturar esses dados, vamos criar informação com eles, e aí vamos chegar mais rápido na ciência de dados, na inteligência artificial, para resolvê-los de forma cada vez mais eficiente e rápida. Eu acho que essa é a dica que eu queria dar, sabe? Assim, é mudar um pouco a ordem das coisas. Fazer bem feito, parte a parte, resolver problema por problema, para essa maturidade aumentar cada vez mais. Te ouvindo, eu me lembrei de uma frase da gestão que certamente vocês já conhecem, que quem não mede não gerencia, quem não gerencia não melhora. Acho que nós estamos falando desse ciclo, né? Exato. Só que a tecnologia nos apoiando para fazer isso mais rápido, mais assertivo. Perfeito, Rafael. Perfeito. Isso mesmo. Agora, Roberto, muito se fala, você já deu gatilho aqui na sua participação anterior. Nós já falamos da tecnologia, da transformação digital e dos seus impactos no atendimento, no gerenciamento da organização, da empresa de um modo geral, no financeiro, na gestão financeira, na gestão dos resultados. Mas e na bancada? E na técnica? E na produção dos exames? E na gestão dos resultados? Como é que a tecnologia pode agregar essas organizações? Novamente aqui repetindo o que o Rodrigo trouxe, né? Você baseados num problema de negócio, que pode ser atendimento, que pode ser back-office, que pode ser produção. Quando a gente fala produção, a gente fala em bancada. E bancada, você tem, dependendo do porte do laboratório, o nível industrial mesmo, em termos de escala, automação, níveis de complexidade, áreas diversas, baseadas em determinadas especialidades, né? E gerar eficiência, nem sempre você consegue só extraindo esses dados. Muitas vezes você tem que criar
que eu acho que até alguns exemplos que o Rodrigo nos ajudou ao longo desses anos, né? Criar algum tipo de inteligência para predizer alguma situação que pode ser relacionada ao cliente, que pode ser relacionada ao estoque, gestão de recursos, envios e chegadas de insumos, ou pode estar relacionado também à eficiência de back-office, ao próprio atendimento. Mas na bancada do dia a dia, né, assim, quando o Rodrigo citou, né, ciclos ali, você trabalha com picos, trabalha com vales, como que você consegue predizer isso de uma forma melhor, até para você montar a sua produção, os seus processos, os seus fluxos, com modelos mais preditivos da geração de demanda. Eu acho que isso é uma solução interessante, né? Na relação com o cliente, nós somos uma empresa de um grande B2B também. Como que eu posso ajudar meu cliente na gestão dos insumos que a gente tem que enviar para ele para receber? Acho que é um exemplo que o Rodrigo pode nos ajudar também. E também para predizer a própria relação da experiência do cliente, da satisfação, se ele continua com a gente, se ele tem alguma tendência, um churn de clientes. Acho que tem 2 exemplos interessantes aqui, que tem muito impacto no negócio. O churn de clientes, você usar, que é um problema de todas as organizações. Explica para né? mim o que é o churn de O cliente. churn é assim, você tem um cliente de longo prazo e de repente ele pode optar por sair, por ir para a concorrência. Será que tem como a gente antecipar isso, predizer isso? Tem como? Eu acredito que sim. E eu acho que o uso dos modelos preditivos que o Rodrigo trouxe é um desses exemplos. Ou a gestão do próprio insumo também, que você, principalmente no B2B, você envia uma série de insumos muito grande para todo o Brasil para você poder prestar esse serviço. São kits, são tubos, são sistemas ali para que você possa cumprir o serviço. E eu acho que são 2 exemplos assim impactantes ali. A relação com o cliente, a relação de envio de insumos. E também eu acho que depois o Rodrigo podia nos trazer um exemplo aí de distribuição também, né, de medicamentos, de orçamento, que reflete no próprio comercial. Né? Legal. Eu acho que o churn de clientes, assim, gestão de insumos, o uso a melhoria nas relações comerciais baseados em várias entradas de estímulos, né? Lembrar que você recebe voz, você recebe texto, PDF, enfim, né, papel de uma maneira geral, como que isso pode contribuir. Então eu acho melhor a gente compartilhar isso com o Rodrigo, viu, Rafael? Não, é a praia da 3 Data, né, gente? É um prazer contar alguns cases aqui para vocês. Eu acho, Rafael, eu acho que é legal, até quando uma empresa procura a gente, né, eu gosto de fazer 4 perguntinhas, sabe? Eu quero fazer um projeto de dados e inteligência artificial. E a gente pergunta assim, você tem o objetivo de aumentar a receita com esse projeto? Reduzir custo? Ou melhorar a eficiência operacional? Ou melhorar a experiência do cliente? Se tiver um desses 4 tópicos, tudo bem. Se não tiver, eu fico preocupado, sabe? Eu estou fazendo esse projeto por um mero modismo ou não. Eu quero fazer porque está todo mundo fazendo. Eu quero fazer porque está todo mundo fazendo, porque é legal, mas eu estou aumentando o meu custo ao invés de trazer eficiência para a minha organização. Talvez, dificilmente, não vamos encontrar uma empresa que não tenha esses desafios, né? E muito todas difícil, todas têm, elas. é o desafio de todo mundo hoje, com uma Selic alta, com a economia Exato. cada vez mais complexa, a gente precisa ter realmente os negócios cada vez mais enxutos, com mais eficiência, para trazer mais resultado, né? Então, assim, eu vou tentar trazer alguns exemplos para tangibilizar, para a gente sair do campo da teoria, né, que a gente brincou aqui, conceituou, mas tentar trazer um pouco de prática, não só de laboratório, mas num espectro mais amplo. Vou tentar ficar o mais no campo da saúde possível, tá? Então, por exemplo, com o próprio Pardini, a gente fez um case super interessante de entender toda essa demanda de insumos para o Pardini planejar melhor a sua distribuição e ter a garantia da quantidade ideal de insumos nos laboratórios parceiros. É um case que a gente fez junto, há um tempo atrás, e foi muito interessante, né? Então, quantidade enorme de laboratórios, mais de 5 milhões de itens enviados por mês, na época, né? Um volume gigante, 200 tipos de insumos ou mais. Como lidar com essa massa gigante de dados que a gente falou que um ser humano não consegue entender
e entender que, vou dar um exemplo clássico, quem sou eu? Não vou ensinar padre a rezar aqui em laboratório, né? Eu mando um tubo para um laboratório parceiro, mas o que eu recebo é um exame, falando de dados. Uhum. Então não é uma relação trivial de eu entender o que está sendo consumido lá na ponta, né? Então a gente, de forma muito pragmática, a gente integrou diversas bases de dados dentro do Pardini na época para tentar buscar os insights e esse entendimento, regras de negócio que estavam na cabeça das pessoas. A gente sistematizou isso tudo para entender de fato quantos itens, quantos insumos estavam sendo consumidos na ponta. E aí, criamos uma base histórica, com base nesse entendimento de todo esse comportamento histórico, de porte de laboratório, de região, de vários outros fatores, a gente criou um modelo para predizer a demanda de insumos desses laboratórios. E hoje o Pardini, né, integrado ao MyPardini, que é um sistema que eu curto muito, assim, Tema do próximo episódio, legal. aliás. Que legal. Dei spoiler. Ele sugere para os laboratórios a quantidade exata. É bom para o Pardini, que ele está otimizando e entendendo o que ele deve mandar para quem. É bom para o laboratório, que está recebendo o que ele precisa. Se ele não tiver um insumo, ele não faz o exame, né? E é bom para o paciente que está lá na ponta, que tem que fazer o exame também. Se não tiver o insumo, ele vai em outro lugar. Então, olha como é que esse case é um case que talvez reduza o custo para o Pardini, que ele está otimizando a produção dele, aumente a receita do cliente, do laboratório que está lá na ponta, e melhora a experiência do paciente, que tem lá o insumo para fazer o exame dele. Então, olha que bacana, né? Um exemplo que foi resolvido totalmente por meio dos dados. Vou perguntar agora para o seu cliente. Quer dizer que para o Pardini também conseguir estar em 8.000 laboratórios é porque ele usa os dados? Exato, exato. A gente usa os dados, conforme o Rodrigo trouxe, para ter modelos preditivos, que eu acho que predizer comportamentos baseado em dados é talvez aí o objetivo principal dos negócios. E além disso, tem também um case interessante que o Rodrigo nos ajudou, que foi o churn de clientes. Você, com um conjunto de dados, talvez o Rodrigo possa até explicar melhor, e um conjunto de variáveis que pode te predizer, olha, esse cliente está com um comportamento ou um padrão de dados que pode ser que ele está se afastando. Será que tem algum problema na relação comercial, na relação de entrega do resultado, né? Então é uma maneira de te alertar também para que você possa agir e possa ter ali um kick win para poder recuperar esse cliente, né? Agora, então esse é um modelo que foi criado também. Agora, Roberto, como é que foi essa jornada de descoberta dentro do Pardini? Hoje a gente pode entender que o Pardini está na vanguarda junto ao Grupo Fleury em relação a esse tema. Mas como é que foi o início dessa jornada? Para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente, e esse tema ainda não faz parte da realidade, conta como é que aconteceu no Pardini. Acho que o Pardini ele passou por fases descritas no início aqui da nossa conversa com o Rodrigo. Primeiro, um conjunto de dados muito grande, a maioria deles em Excel ou em macro de Excel, e difícil você gerir tantos dados, principalmente com o crescimento da empresa. E a gente criou primeiro organizou um pouco. Lembrar, né, toda empresa precisa organizar seus processos, seus fluxos, né, e organizar os dados. Mesmo em Excel, é uma maneira de você extrair os dados e ter algum histórico. Mas aí a gente foi para uma outra fase, até para tomada de decisão, que foi a fase do Business Intelligence, do BI. A criação ali de visões através da extração, e essa extração na época era feita do próprio Excel, criando visões para a tomada de decisão. E eu diria que a outra etapa foi o que o Rodrigo trouxe também, você estruturar dados baseado em problemas de negócio. Então, foi 2 exemplos que a gente estava conversando aqui, né? A gestão de insumos para o cliente, o churn de cliente, dentre outros, né? Então, a gente organizou esses dados voltado a um problema, como vários outros problemas. Como o ciclo de receita é um desafio na saúde como todo, seja laboratórios, hospitais, enfim, né?
E aí na criação desses modelos preditivos, e agora sim, a gente está numa fase também do atendimento, de tentar ter um atendimento com mais maturidade digital, mais integração com os stakeholders primários, né, cliente, a própria operadora de saúde e a nossa prestação de serviço, né? E o que é mais importante, tendo ali mais eficiência, mais investimento em tecnologia, mais uma tecnologia humanizada, sem perder ali a questão da hospitalidade, que é mais importante. E a outra fase que eu acho que a gente está explorando muito é o que o Rodrigo trouxe, de modelos prescritivos, né? Além dos modelos preditivos, que eu acho que aí é o maior desafio das empresas, né? Temos muito a fazer. Lembrar que a gente estava falando de atendimento, relação com o cliente, mas você tem todo um back-office de grandes empresas, pequenas, médias e grandes, que podem gerar mais eficiências, ciclos de receita, conforme o Rodrigo trouxe também, uma multiplicidade de sistemas de faturamento, regras de negócios. Acho que tem soluções que possam vir, né? Questão comercial também. Hoje, você estruturar um comercial para atender uma demanda crescente, nem sempre você consegue escalar isso só com pessoas. Você precisa de sistemas de inteligência para que façam leituras rápidas, introduza dados, resposta rápida, que eu acho que isso acho que isso é um exemplo interessante de você trazer também, sabe, Rodrigo? E o Pardini passou, né? Uma empresa de Excel, uma empresa de BI, uma empresa com modelos preditivos, uma empresa tentando modelos prescritivos e, ao mesmo tempo, tentando transformar a maneira que você presta serviço. Lembrar que quando você presta um serviço em saúde, para fazer diferença ali no ciclo, né, de vida de um cliente, você tem um conjunto de recursos e competências que precisam ser transformados ao longo do tempo. O que o Rodrigo falou, gerando mais eficiência, mais crescimento e de ter processos melhores, mais integrados e com menos atrito na relação com o que é o principal de todo negócio, que é o cliente. Agora, Rodrigo, interessante, porque a gente está falando muito de tecnologia, mas sem pessoas dentro de uma organização que primeiro despertam para essa temática e dão conta dessa evolução, não adianta a tecnologia. O Roberto falou um pouco de um case de vendas, a gente acabou de entregar um case super interessante, esse está quentinho, se foi entregue essa semana que a gente está gravando o episódio, e ele envolve muito a sua pergunta, Rafael, que é assim, por trás de qualquer solução tecnológica existem pessoas, né? E a gente tem que se preocupar com elas, como elas vão usar essa solução, né? Então, esse é um case que a gente fez junto com o Grupo Elfa. O Grupo Elfa é uma das maiores investidas de um grande fundo de investimentos, que é o Grupo Pátria, aqui no Brasil. E eles são uma grande distribuidora de medicamentos, materiais para hospitais, laboratórios e clínicas, né? Então, eles tinham um desafio muito grande como distribuidora, eles recebem muitas cotações por mês, que eles têm que responder, se eles ganharem a cotação, eles vão distribuir o medicamento, simples assim, né? E tem muitos sistemas integrados, então super fácil, recebeu o pedido, caiu no sistema, olha, manda e responde, tudo bem, mas eles têm múltiplos canais de entradas desses pedidos e dessas cotações. E um dos canais mais relevantes são o e-mail e o WhatsApp, que qualquer organização, né, pode se enxergar nesse cenário, né? Então, lá, dando um volume para a gente tangibilizar isso, a gente estava falando de 50, 60 vendedores para responder a cotação por esses canais de 800 mil itens por mês. Impossível. Então, muitos e-mails ficavam sem serem respondidos literalmente, porque é uma quantidade, assim, insana e desumana. Eu não quero fazer um sistema de IELTS, eu quero resolver uma dor. Eu quero ajudar os meus vendedores a responder mais e-mails e converter mais rápido e trazer mais dinheiro para o meu negócio. Olha que problema clássico e real, né, de qualquer empresa. Então, a gente usou a inteligência artificial, a generativa, né, que é super o assunto do momento, né, para traduzir todo esse volume de informações muito desestruturada para uma base de dados unificada
que a gente, de forma automática, imputava dentro do RP, imputa, né, esse case está rodando, dentro do sistema de CRM dessa organização, que é o Grupo Elfa. A gente entende as regras de negócio, de cotação, onde que o laboratório que onde que o cliente que está pedindo, né? Tá, então que SLA de entrega que eu tenho, como é que é custo de frete, etc. E eu monto a cotação para o vendedor, que recebe essa cotação pronta. Eu automatizei um trabalho muito manual da vida dele, que tomava muito tempo. Eu vou trazer alguns números aqui como exemplos, e aumentei absurdamente a produtividade dele. O que aconteceu na prática? Hoje, esse vendedor que demorava uma cotação, algumas cotações, até 100 itens, ele podia demorar 1 hora montando a cotação. Essa cotação é montada em 3 minutos. 3 minutos, de 1 hora para 3 minutos. A gente passou a atender mais de 70% dos pedidos que não eram atendidos, e tentando encurtar a história, a gente gerou para essa organização uma receita adicional advinda dessa solução de 100 milhões de reais em 8 meses. E a gente vai falar, eu estou substituindo o ser humano? Não, eu estou empoderando o ser humano, olha o nosso propósito, a produzir mais, converter mais, dar um atendimento de mais qualidade, porque aquele tempo o cliente não está percebendo. O cliente percebe com que velocidade ele recebeu a cotação, com que velocidade ele respondeu, com que qualidade. E assim, ele pode fazer um upselling, né? Pode vender um item a mais. Olha, eu estou vendo aqui que você pediu isso aqui, por que dessa vez você não pediu isso? Porque agora ele tem esse tempo. Olha que case legal, que pega daquelas 4 vertentes que eu falei, né? Aumentou a receita, aumentou a eficiência operacional da empresa, melhorou a experiência do cliente, no caso, quem estava cotando com ele, recebendo, tinha gente que não recebia. E olha que bacana. É IA a favor do business de verdade, né? Rodrigo, esse é um excelente exemplo que tem, provavelmente, né, você vai ter aumento de receita, maior escalabilidade, maior acesso e respostas rápidas, que é o que todo negócio precisa também, né? Agora, Rodrigo, uma questão que eu acho que faz parte ali do dia a dia do laboratório e nas áreas de tecnologia, sabe? Isso eu sempre tive vontade de perguntar aqui para o Rodrigo, mas agora temos a oportunidade. Toda a área de tecnologia reclama que as áreas de negócio, as áreas de empresa, querem uma solução, mas não desenham um processo ideal, né? E hoje, você acredita que a área de tecnologia ou elas estão mais propensas a desenhar também o processo, estão mais abertas a isso? Olha, assim, devem estar mais abertas, sabe, Roberto? Eu, né, sou suspeito para falar pela nossa parceria de longa data, mas talvez esse é um dos grandes diferenciais do próprio Pardini, sabe? Ter uma área de tecnologia que se enxerga como servidora do negócio. Eu acho que esse clique de qualquer empresa, grande, média ou pequena, ele é fundamental, sabe? E assim, é realmente eu buscar soluções tecnológicas que vão entregar resultado para o meu negócio. Tá? Então, assim, é fundamental para que qualquer solução dê certo. Muito bem colocado. Rodrigo, nós estamos encerrando o episódio, mas a gente falou de tanta coisa. Vamos tentar encerrar com um passo a passo. Quem está assistindo a gente achou esse tema interessante? Qual seria o passo a passo? Ele começa aonde? E qual seria o estado da arte para ele chegar? Não, que legal, Rafael. Gente, assim, sempre em qualquer porte de organização, pense grande e comece pequeno. Sabe? Comece pequeno e experimente. Então essa é talvez a lição mais importante de todas. Sabe? Quantos projetos a gente fez junto no Pardini dessa forma. Pardini que é super grande. Vamos testar pequenininho, vamos ver se vai dar certo, vamos ajustar o processo e depois a gente escala, sabe? Um outro, Rafael, é naturalmente, né, assim, cuide da sua informação, cuide dos seus dados, aprenda a ser cada vez mais analítico, sabe? E essa busca de conhecimento, gente, assim, hoje ela é tão mais fácil, tão mais acessível, né? E assim, a ordem, Rafa, acho que simples assim, sabe? Cuide dos dados, gere informação, monte um BI, tome melhores decisões, evolua sua maturidade e, assim, busque soluções de inteligência artificial que vão resolver o seu problema de negócio e não porque são legais, sabe? Eu acho que esse é o olhar. Parta sempre de um problema e não da tecnologia. Roberto, eu estou entendendo aqui que
Alguém que tem ou trabalha num laboratório e esse tema ainda não está na pauta, precisa colocar. Precisa, Rafael, e aqui nós temos o propósito do Lab to Lab Pardini, que é transferir esse conhecimento. Nós estamos aí estruturando também uma área de gestão para compartilhar isso com os nossos parceiros. E toda essa evolução digital, essa maturidade, nós vamos estar disponíveis também para compartilhar, não só os conceitos, mas fazer análise também para que ele possa melhorar seus processos, o seu negócio, né? Nosso objetivo é transferir conhecimento para que ele possa crescer junto com o Lab to Lab Pardini, junto com o Fleury. Rodrigo Pereira, CEO da A3 Data, muito obrigado, muito bom aprender com você hoje. Ô, gente, o prazer foi meu, é uma honra estar aqui com vocês num programa que eu tanto admiro, né? Quem diria, hoje eu estou aqui com vocês, muito legal. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Roberto Santoro, nos vemos no próximo episódio. Rafael, nos vemos no próximo episódio, trazendo mais temas para que a gente possa contribuir para o crescimento do seu negócio. Você já sabe, mas é importante reforçar. O Lab to Lab Pardini é o seu parceiro de negócio. E o Mundo Lab to Lab vem para trazer ainda mais provocação, conhecimento e, quem sabe, poder ajudar um pouquinho na gestão do seu laboratório. Obrigado e até a próxima edição do nosso Mundo Lab to Lab.